E aí, pastor Bruno, difícil ficou, hein? A gente pensa que, e a gente como pastores, né, especialmente no Ministério de Ensino, que nós dois nos movemos, e Igor também, nós três aqui, nos movemos no Ministério de Ensino, a gente quer sempre deixar as coisas muito claras, né? Há um esforço pedagógico para que as pessoas entendam a palavra, mas parece que essa não era a intenção de Jesus. De fato, eu quando fiz lá, né, o catecismo, eu aprendi na época que Jesus falava ensinamentos de agricultura, de negócios, de pesca, né? Porque a gente imaginava e me ensinaram que era porque as pessoas, os pescadores iam entender, os agricultores iam entender, os criadores de ovelhas iam entender. Só que o que Jesus está dizendo aqui é que não, ele não está muito interessado e ele não tem um esforço extremo para que a multidão entenda, para que as pessoas de uma forma geral entendam, mas para que a revelação do reino venha sobre os filhos do reino. E aí, irmão, é para estourar a cabeça, porque existem várias perspectivas sobre isso e vários impactos dessa fala de Jesus. Ele está dizendo, eu estou falando desse jeito para que algumas pessoas não entendam mesmo. Cara, isso é muito doido, né? Mais ou menos isso, né, pastor? Exatamente, pastor. Assim, quando eu entendi essa perspectiva, realmente, você começa a estudar a Bíblia, e esse é o legal de você ler a Bíblia sistematicamente, sequencialmente, como é a proposta do Grupo Conecte com o Senhor, você começa a abrir os olhos para essas coisas, né? Você foi quando era menino, mas eu, dentro do Evangelho, aprendi exatamente dessa maneira e ensinei dessa maneira também por muitas vezes. As parábolas eram para esclarecer, não para fazer o que Jesus estava fazendo aqui. E parece que a mensagem ela vai produzir um filtro, e aí o Evangelho ele esbarra nessa frase, nessa postura de Jesus, e esbarra numa condição meio paradoxal. O senhor já falou nessa nossa caminhada aqui de vários paradoxos, e talvez o maior paradoxo do Evangelho seja vai e prega ao mundo inteiro, vai e mostra o Evangelho ao mundo inteiro. No entanto, não é para o mundo inteiro. Isso é muito louco, porque Jesus está dizendo, olha, a minha mensagem ela vai ser entendida para os filhos, mas os não filhos não a entenderão. Eles não a receberão. Eles vão ouvir, mas não vão entender, não vão discernir a mensagem do Evangelho. Olha que coisa absurda, né? Porque à medida que o Evangelho pretende abraçar o mundo, ganhar o mundo, ele faz uma distinção no próprio mundo. E o Evangelho tem um problema. Ele é exclusivista. É uma peneira. O Evangelho ele é exclusivista. Se a gente tem um problema no nosso credo, e não é na religião, é o Evangelho genuíno de Cristo. Quando a gente lê o texto bíblico, continuamente nós vamos perceber que o Evangelho é exclusivista. Eu fico pensando, pastor, como quando Isaías recebeu, Jesus está fazendo uma citação de Isaías, capítulo 6, aquele chamado de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, tal, e aí Isaías vê Jesus Cristo ali. O livro de João vai mostrar que aquela visão de Isaías 6 é Jesus. João, quando chegarmos lá, João 12, se não me engano, João deixa isso explícito, né, que é Jesus Cristo que ele vê ali naquele templo onde estava o seu séquito que enchia o templo. Aí Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Aquela visão que a gente sempre tem quando as pessoas fazem culto de missões, sempre se usa essa passagem. Aí Isaías, beleza, vai lá, agora o seu ministério é esse, você vai falar e ninguém vai entender. Você vai pregar, mas não vão te ouvir. Imagina se receber. Aqui hoje em dia, quando se levanta alguém a alguma coisa, vai lá que vai ser o seu ministério, vai ser uma bênção, muitas almas vão se converter e tal. Isaías de cara recebeu o ministério falido, se nós pensarmos da perspectiva humana. Vendo do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, nós vamos perceber que é justamente o que está dizendo, né? E é uma mensagem extremamente interessante, porque todos os evangelhos a citam, em contextos diferentes,
Paulo vai citar isso lá no livro de Romanos, e se não me engano, Pedro também nas suas cartas vai citar. É uma das referências mais repetidas no Novo Testamento, no Novo Testamento daquilo que foi escrito lá atrás. E é muito forte, né? Quando a gente para, a gente fica meio que impactado com isso. A gente vai, poxa, é para pregar para não entenderem, mas qual é a ideia? Qual o contexto? Você está falando para pessoas religiosas, pessoas autossuficientes, e Jesus dizendo, já que você é autossuficiente, já que você acha que pode por conta própria, eu vou falar para piorar a sua situação. É o tipo de coisa que a gente pode pensar assim, no dia do juízo final, não vai haver desculpas, foi dito, foi pregado, só que você não teve esse entendimento, né? Como você já citou, a questão do paradoxo. É para nós irmos, é para nós pregarmos, é para nós falarmos do Evangelho, mas somente aqueles a quem o Espírito Santo revelar, é que Jesus fala, né, dado aos pequeninos, é dado aos insuficientes, é dado aos dependentes, né, não aos independentes. Aos pitocos, aos pobres de espírito, né? Exatamente. Que é por isso que bem-aventurados os pobres de espírito, né? Aqueles que se colocam como um mendigo e está dizendo, Senhor, eu preciso de Ti. Então, e o efeito prático dessa mensagem, eu acho que é essa, né, pastor, que o senhor está falando, que é a perspectiva da minha humildade em não ser, em não saber e dizer, Senhor, eu preciso, revela para mim. É o que nós vamos ver os discípulos, inclusive. Jesus dá uma ajuda, vocês ainda não entendem. Não é possível vocês não entenderem. Até quando eu estarei convosco? E eles não estavam entendendo, né? Então, não é uma distinção, na verdade, do entender ou não entender de forma final. Mas, na verdade, é de quanto nós somos orgulhosos para entender, para não entender, ou humildes para poder verdadeiramente aprender o Evangelho. É a questão dos sãos não precisam de médico, mas os doentes é nos entendermos como os doentes. Então a visão calvinista em relação à predestinação. Não, tudo bem, mas é a forma como eu entendi a explicação de vocês. E outra coisa, e aqueles que entendem, não subiriam uma soberba de eu fui um dos poucos que entendeu. Pronto, essa é a grande questão. Se esta pessoa se ensoberbece por isso, é aquela que não entendeu banana nenhuma. Isso aqui é o making off, eu vou mostrar depois.